Olá, bom dia, tudo bem com você? Hoje nós vamos fazer um vídeo muito interessante sobre uma parte de um capítulo do livro A Mente Acima do Dinheiro, que é um livro escrito por dois psicólogos financeiros americanos, que são dois irmãos, o Brad e o Ted Clontz. E esse livro, estou estudando ele, é um livro muito interessante, vale a pena você ficar até o final desse vídeo, porque a informação vai ser de muita importância para a sua vida, tanto emocional quanto financeira. Eu recomendo que você fique até o final, então. Nesse capítulo 2, que ele determinou que nós temos uma espécie de zoológico dentro do nosso cérebro, um zoológico dentro da nossa mente. Foi em 1950 que o Dr. Paul MacLean desenvolveu uma teoria sobre o cérebro triuno. Então, o cérebro ele é dividido em três partes. E a primeira parte, e vou falar das três partes, mas antes de falar disso, você imagina um lugar muito pequeno, por exemplo, uma jaula. Dentro dessa jaula estivesse convivendo ali um crocodilo, um macaco e um cientista. Imagina aquele crocodilo feroz, aquele macaco esperto e o crocodilo com aquele jaleco branco, por exemplo, que é comum. Como que isso funciona? Parece impossível no primeiro momento a gente imaginar que eles poderiam coexistir pacificamente ou que poderiam sobreviver nesse ambiente por um determinado período. Seria praticamente impossível analisar isso. Mas, por incrível que pareça, é exatamente isso que acontece dentro do nosso cérebro. Nós temos essas três criaturas dentro do nosso cérebro e elas coexistem de uma forma, eu não diria tão harmônica, mas elas, em todas as nossas decisões, elas estão presentes, essas três criaturas. A primeira criatura delas, que é a criatura chamada de crocodilo, que é uma criatura, segundo eles aqui, que é a criatura primitiva, é a criatura que ela tem como responsabilidade no nosso cérebro, na nossa tomada de decisão, é cuidar da nossa integridade, da nossa defesa, em questões de perigo, por exemplo. No momento de perigo, quem toma a decisão é justamente o cérebro primitivo, que é o chamado de crocodilo. É ele quem assume o comando e decide. Aquele momento de você, por exemplo, num perigo extremo, você paralisar, correr ou enfrentar o perigo. Sempre nós temos essas três alternativas na vida. E aí quem toma a decisão é a parte primitiva do nosso cérebro. A segunda parte, também chamada de parte emocional, é a parte onde entra a figura do macaco. Essa criatura, ela é uma criatura muito esperta e ela é responsável por decisões assim do tipo menos traumáticas, mas decisões que podem transformar a nossa vida. São as decisões emocionais. São aquelas decisões assim que vou falar um pouquinho mais adiante sobre essa questão, mas que não parece, mas na minha opinião, é a parte mais importante do cérebro, é a parte do macaco. E você vai entender isso até o final do vídeo. E a terceira parte, que é o nosso cientista, que é a parte racional do cérebro, é a parte onde ele analisa as informações que chegam, ele olha, observa e, infelizmente, na maioria das decisões não são tomadas pela parte racional. A grande maioria delas, e a gente vai entender mais adiante porque isso pode afetar a nossa vida tanto financeira quanto a nossa vida mental e assim por diante, ok? Então vamos lá. Os três, eles precisam sempre, essas três criaturas precisam sempre coordenar as suas respostas, coordenar as suas tomadas de decisões. Normalmente é assim. A parte primitiva, que é responsável pela sobrevivência, ela está
pautada nas ameaças. Toda e qualquer ameaça que pode surgir na nossa vida, a qualquer momento, no trânsito, um assaltante que pode se dirigir a você. Então, a decisão que você vai tomar é pela parte primitiva do seu cérebro. O macaco, que refere-se à parte emocional, ele está sempre ocupado, investigando, explorando. E é assim, quando a gente está buscando informações, está sempre buscando informações, está sempre correndo os nossos olhos pela mídia social, seja ou lendo um livro. O que é isso? É a parte emocional, é o macaco que está atuando, ele está trabalhando em buscar mais informações. Já o cientista, ele tem a questão de observar, analisar. Aquele momento que você olhou o seu orçamento financeiro, olhou a sua receita, e você começa a analisar onde pode cortar, onde pode melhorar, o que pode fazer. Então, aí a tomada de decisão é do cientista, a parte o cientista do seu cérebro que vai analisar isso. Será que eu poderia continuar, por exemplo, pagando o Netflix? Será que eu poderia continuar investindo aqui, ou comprar menos isso, comprar mais aquilo? Será que eu posso ir no McDonald's 2 vezes por mês, uma vez por mês, ou talvez uma vez a cada 60 dias? Então, essa é a parte que o cientista do seu cérebro, ele que vai tomar essa decisão, porque a responsabilidade dele digamos assim, a tarefa dele. Então, esses 3 exemplos que eu mostrei é como o nosso cérebro funciona, seja ele numa coisa simples, ou seja numa implicação profunda, tanto na nossa saúde mental quanto na nossa saúde financeira. Então, os nossos comportamentos financeiros limitantes e autodestrutivos que nós temos são, em todos os casos, tomados essas decisões nessas 3 partes do nosso cérebro. É onde nós realmente poderíamos analisar o que pode ser feito para mudar, o que pode ser feito para melhorar a nossa vida. E quando a gente olha assim, e eu trabalho com educação financeira há muitos anos, fiz faculdade de economia, tenho formação em economia, fiz pós-graduação na área de recursos humanos e estudo muito, continuo estudando diariamente sobre o assunto. E uma coisa que impressiona é que a dificuldade do ser humano mudar, ela é extrema. Mas a questão é que muitas vezes o ser humano fica buscando a resposta lá fora, mas não está lá fora, está dentro de nós. E aqui estou mostrando a parte, digamos assim, prática do nosso cérebro. Por que é tão difícil mudar? Por que é tão complicado uma simples mudança na área financeira, por exemplo? Então aqui, olhando essas 3 figuras, essas 3 criaturas que estão dentro do nosso cérebro, a gente consegue ter uma noção do tamanho dessa dificuldade. Então você não tem que ficar se culpando por nada, não tem que ficar preocupado porque às vezes não dá certo seus planos financeiros. Entenda, é uma batalha muito grande, é muito forte mesmo. É como se você fosse correr uma maratona de 42 quilômetros, se você nunca correu nem 5 quilômetros na vida. Então veja, é muito complicado mesmo. E a gente tem que entender isso. E tem que, primeiro ponto que eu vejo assim, é se perdoar e a gente se entender por que não dá certo. Porque você entendendo as 3 funções, essas 3 criaturas dentro do seu cérebro, você começa a ter uma noção. Espera aí, eu preciso trabalhar mais os pontos. Eu vou te dar uns exemplos bem básicos aqui de como que a coisa funciona. Então, por exemplo, você está andando na rua, imagina você está lá no parque, aqui em Goiânia tem vários parques, está lá no maior parque de Goiânia, eu não sei qual é o maior deles, mas vamos supor que tu está lá no Vaca Brava, ou algum parque assim, tu está andando sozinho ali, de repente aparece um leão na sua frente. O que acontece? Você, nossa, fica apavorado no primeiro instante.
o macaco e o cientista vão sair da jogada do seu cérebro. Eles não vão participar dessa decisão, porque não compete a eles. Quem vai tomar essa decisão é a parte primitiva, que é justamente o crocodilo. E o crocodilo, ele vai sair por uma das 3 únicas vias que ele tem. É paralisar você, para que você não enfrente o leão, ou o leão despedace você, ou você sai correndo a toda, mesmo que o leão venha correndo atrás de você, então essa é uma segunda decisão, ou ainda a terceira decisão, que é você larga o que você tem na mão e parte para a luta com o leão. Você vai enfrentá-lo. Então ele vai ou paralisar, ou botar você para correr, ou botar você para enfrentar o perigo na hora. Eu estou dando o exemplo do leão, mas isso não é um exemplo corriqueiro na nossa vida, claro que não, né? Ninguém enfrenta um leão todo dia aí. Mas eu estou falando isso num momento que você, por exemplo, perdeu o emprego, recebeu a notícia que você está desempregado, isso vai acontecer. No momento que você recebeu uma notícia ruim, ou no momento que você teve um acidente de trânsito, qualquer coisa, a parte primitiva ela vai entrar em ação naqueles primeiros instantes. Depois, aí a parte emocional vai entrar, o macaco, e o cientista, por último, vai tomar partido na situação. Uma outra situação, essa já mais comum, bem mais comum, que acontece, aqui em Goiânia tem mais de uma dezena de shoppings aqui, não é mesmo? Quem mora em Goiânia, ou quem já esteve aqui em Goiânia, conhece muito bem a capital aqui de Goiás, onde nós moramos aqui. Então você tem, a cada esquina você tem um shopping praticamente, dependendo do lugar que você está. Quando você está passeando num shopping muito lindo, maravilhoso, principalmente vou colocar aqui uma mulher, passa lá na frente da loja que vende aquelas bolsas importadas, daquela marca francesa, que as mulheres adoram, amam, é o sonho da maioria ter uma bolsa daquelas. Só que uma bolsa daquelas, para começo de conversa, é de 5 mil reais para cima. Tem bolsa de 10 mil, 15 mil, 25 mil. Aí digamos que lá tem uma bolsa de 10 mil reais e ela está em promoção por 2.999. Naquele momento, quem você acha que vai tomar a decisão das 3 criaturas que estão dentro do seu cérebro, que vai tomar a decisão de comprar ou não aquela bolsa? É justamente a parte emocional, que é o macaco que está dentro de você. É ele que vai tomar a decisão. Aí não entra mais a parte primitiva, é descartada, e o cientista, naquele primeiro momento, é totalmente descartado, é botado para fora, e o macaco, que é a parte emocional, que é o cérebro límbico, vai tomar a decisão e vai provavelmente vai fazer uma besteira, não é mesmo? Porque vai comprar aquela bolsa, vai colocar no cartão em 10, 12 vezes para pagar no cartão, e depois, quando você passou 30 dias, ou uma semana, ou 2 dias depois que você está em casa, aquela bolsa maravilhosa lá guardada no seu armário, e chega a fatura do cartão, aí vai entrar quem? O cientista, que é aquele jalequinho branco lá que está dentro do seu cérebro, e vai dizer: puxa vida, olha que besteira que você fez aqui, você não tinha recursos, agora comprometeu ainda mais uma parte do seu salário para pagar isso aqui. E na hora que você estava lá na loja do shopping, você não conseguiu, o macaco não olha essas coisas, ele não enxerga isso, não é a parte dele, e é por isso que a gente acaba tomando decisões erradas na vida financeira, ok? Então, o que nós precisamos fazer, baseado nesses exemplos aqui, é treinar o nosso cérebro para que o cientista seja o responsável por tomada de decisões. Eu diria que se a gente conseguisse pelo menos aí 40% a 50%, ou até mais, quem sabe, não tenho uma ideia exata sobre isso, das tomadas de decisões fossem tomadas pelo cientista, nós cometeríamos muito menos erros. E você pode ter certeza que essa ideia de você cometer erros financeiros, a qual vai se arrepender depois, como se diz no popular, fazer tanta besteira financeira, é por conta de que nós deixamos o nosso macaco tomar conta de nós, que é o cérebro límbico, e ele vai tomar conta de nós, sim. E ele vai fazer com que a parte racional não entre na jogada, e depois por isso é que é muito difícil mudar.
Por isso que eu falei no início que é difícil mudar. Se entende agora porque é tão difícil uma mudança financeira? Você entende agora por que o Brasil 70% da população é considerada pobre? E não é diferente nos Estados Unidos, não. Não é só exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos é menos a proporção, mas também uma grande parte da população americana é pobre também. Por conta disso, por conta das tomadas de decisões erradas, por conta da parte que não deveria estar tomando decisão e que toma e que nos põe em perigo depois. Ok? Espero que esse vídeo tenha sido importante para você. Se ficou alguma dúvida, deixa um comentário abaixo. E também, se você puder me ajudar e contribuir com o meu canal, divulgar esse vídeo para mim, se inscrever no canal, eu ficaria muito agradecido e com certeza me estimularia a produzir mais material de qualidade para você. Um forte abraço, que Deus lhe abençoe ricamente.